Olá, tudo bem? Sou o professor Everton e hoje nós vamos para mais uma aula de Química. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre cálculo estequiométrico, porém, nós vamos falar dos casos especiais, rendimento de uma reação, pureza, reagente em excesso e reagente limitante. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o que é um mol, como que eu faço essas relações, como que as relações estequiométricas elas funcionam, como que eu faço a aplicação de uma regra de 3, o balanceamento de uma equação, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os casos especiais. E hoje, o primeiro caso são os reagentes em excesso e reagente limitante. Como que funciona? Toda reação química é sempre reagente formando o produto. E no caso, a obrigação de um reagente é se decompor e formar produto. Porém, às vezes há formação de mais e às vezes há uma formação limitante, um limite máximo daquilo que é necessário. E isso nós concluímos então que toda reação química tem um reagente em excesso, aquilo que é formado demais, e um reagente limitante, que é a quantidade máxima, a quantidade superior desejada de um processo reacional. Então acompanha comigo aí na tela. Olha só, o reagente limitante é o reagente que é consumido totalmente durante o processo reacional. Já o reagente em excesso é aquele reagente que ultrapassa o limite de uma reação. Então, olha só, para a reação de formação da amônia, nós temos gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, formando amônia. Perceba que eu tenho 1 mol de gás nitrogênio mais 3 mols de gás hidrogênio, produzindo 2 mols de amônia. Assim, uma molécula de gás nitrogênio reage com 3 moléculas de gás hidrogênio e formam 2 moléculas de amônia pela estequiometria da reação. Já no segundo ponto, se nós adicionarmos 6 moléculas de gás hidrogênio e 1 molécula de gás nitrogênio, nós teremos 3 moléculas de gás hidrogênio não participando da reação química. Logo, nós subentendemos que o gás hidrogênio é uma reação em excesso e o gás nitrogênio ele é o nosso limitante. Então, pela leitura da reação, eu percebo que 3 mols de gás hidrogênio é o suficiente para produzir 2 mols de amônia. Logo, se eu resolvo utilizar 6 mols, eu terei, então, um reagente em excesso. Eu só preciso utilizar 3. Então, para que eu vou usar 6? Fazendo uma subtraçãozinha simples, nós temos aí 3 mols em excesso. Logo, o H2 é o excesso e o N2 é o limitante, porque foi utilizado 1 mol, e 1 mol era a quantidade máxima que poderia ser utilizada. Então vamos seguir. Nesse primeiro exemplo, nós temos o seguinte. Suponha que 4 mols de monóxido de carbono reajam com 6 mols de gás hidrogênio. Qual é o reagente limitante e o reagente em excesso? Então olha só, eu tenho ali, vamos calcular inicialmente a quantidade em mols de monóxido de carbono, que reagiria com 6 mols de gás hidrogênio na questão citada. Olha só, então eu tenho um monóxido de carbono reagindo com gás hidrogênio e formando o metanol. O que a questão está pedindo da gente? Para que a gente use 4 mols de monóxido de carbono e 6 mols de hidrogênio, perdão. Perceba aí que pela reação eu tenho 1 mol de monóxido de carbono reagindo com 2 mols de gás hidrogênio. O que a questão está pedindo? Que nós utilizamos 4 mols de monóxido e 2 mols de gás hidrogênio. Olha só, então como que fica aí fazendo uma regrinha de 3 simples, né? 1 mol de monóxido de carbono produz 2 mols de gás hidrogênio. Então, quantos mols de monóxido de carbono produzirão 6 mols de gás hidrogênio? Meio pelos extremos, multiplicaçãozinha, a regra de 3, então nós teremos 3 mols de monóxido de carbono sendo formado a utilizar 6 mols de gás hidrogênio. Já para a reação, o que acontece? Se eu utilizar 6 mols de gás hidrogênio, apenas 3 mols de monóxido de carbono irão reagir. Mas a questão está pedindo que nós utilizamos 4 mols. Nesse caso, nós percebemos que o monóxido de carbono ele está em excesso. Por que em excesso? Porque pela reação eu tenho uma formação de 3 mols e a questão está pedindo para nós usarmos 4 mols. Então, reagente em excesso é aquilo que ultrapassa o questionamento da reação. Pureza e limitante. Bom, a pureza do reagente
ou a pureza dos produtos, ela acontece da seguinte forma. Toda reação química ela acontece para formar 100% do produto ou consumir 100% dos reagentes. Porém, a maioria dos reagentes são impuros e aí nós temos um grau de pureza. O que é esse grau de pureza? Esse grau de pureza ele normalmente é dado em percentual, em porcentagem. Por quê? Porque eu tenho um grau de pureza sempre igual a 100%. Por exemplo, se eu tenho apenas um recipiente com água, somente água destilada, o grau de pureza dessa água é 100%. Mas se eu tenho uma água mineral em que ela é rica de sais minerais, eu não tenho mais um grau de pureza de 100%, porque aquele recipiente agora não tem somente água. E aí nós descobrimos esse grau de pureza ou essa porcentagem por uma simples regra de 3 também, como funciona todo o cálculo estequiométrico. Então acompanha comigo na tela esse exemplo aí a seguir. Olha só. Então eu tenho o seguinte, o grau de pureza ele é porcentagem, como nós já vimos. Perceba no seguinte, ó, eu tenho o carbonato de cálcio, ele pesa 100 gramas, mas eu tenho 10 gramas de impurezas. Então no carbonato de cálcio, que tem 100 gramas e são apenas 10 gramas de impureza, significa dizer que a massa total, a massa real de carbonato de cálcio, ela é 90 gramas, porque a massa total são 100 gramas, 90 gramas são de pureza e 10 gramas são de impurezas. Então, fazendo uma regrinha de 3, nós percebemos que o grau de pureza do carbonato de cálcio ele é 90%. Nem precisa fazer tudo isso, tá, pessoal? Vocês podem ir mais direto fazendo a regra pela porcentagem. Se a massa do carbonato de cálcio equivale a 100 gramas e ele tem um grau de pureza de 90%, basta que você faça 10% dessa relaçãozinha estequiométrica. Então, se eu tenho 100 gramas e eu preciso de 10%, então eu tenho apenas aí 10 gramas de impureza. Então a massa real são 90 gramas. É importante frisar que o grau de pureza ele é muito utilizado porque nós precisamos utilizar a massa real. E a massa real é a massa pura. Então antes de resolver a continha de estequiometria, antes de montar a regra de 3, é necessário que você ache primeiro o grau de pureza. Então se nós estivéssemos resolvendo uma questão, nós não iríamos usar 100 gramas, porque o grau de pureza é 90%. Então, nós iríamos usar 90 gramas. Isso é importante. Então, vamos ao exemplo. Olha só. Então, olha esse exemplo aí. A decomposição térmica do nitrato cúprico é representada pela seguinte equação. Então, eu tenho 2 mols de nitrato cúprico, formando 2 mols de óxido de cobre, mais 4 mols de dióxido de nitrogênio, mais 1 mol de gás oxigênio. Olha a questão. Calcule a massa de óxido cúprico que se obtém a partir da decomposição de 500 gramas de nitrato cúprico, sabendo que este apresenta 75% de pureza. Então, olha só que interessante. A questão me diz que eu tenho um grau de pureza de 75%. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir a massa do nitrato cúprico e, após fazer essa descoberta, estabelecer uma regrinha de 3 para saber quanto que é 75% dessa massa que eu preciso utilizar. Feito isso, esse é o número, é o valor em gramas que nós iremos utilizar. Então, olha a resolução como é tranquila. Então, a primeira coisa, eu preciso determinar a quantidade de nitrato cúprico na amostra. A questão está me dizendo que a massa de nitrato ela é 500 gramas, porém, ela tem um grau de pureza de 75%. Fazendo uma regrinha de 3, ou você pode multiplicar direto por 0,75%, ou você pode tirar 10%, 10% e mais 5%. A maneira em que você conseguir fazer uma porcentagem não interessa, interessa que você consiga chegar no total de 75%, tá? A matemática é aquilo que eu sempre faço, é no tempo de cada um, então não tem problema. Então nosso objetivo é retirar 75% de 500. Então fazendo uma regrinha de 3, nós percebemos então que 75% de 500 é 375 gramas de nitrato cúprico. Então essa é a massa real, é a massa que a gente deve utilizar na questão. Agora olha o que a questão diz. Calcule a massa de óxido cúprico que se obtém a partir da decomposição de 500 gramas de nitrato cúprico. O que eu sempre venho falando para vocês nas aulas de estequiometria? É muito comum pegar uma questão desse tamanho e ter medo dela, né? A reação é muito grande.
Mas, pessoal, normalmente vocês vão utilizar duas coisas. No caso, nós vamos utilizar nitrato cúprico e óxido de cobre. Então, quem me interessa é o nitrato cúprico e o óxido de cobre. Eu tenho 2 mols de nitrato cúprico e 2 mols de óxido de cobre. Uma proporçãozinha, né, é 1 para 1. A questão já me ajudou, porque ela já me deu as massas molares, ó. A massa molecular do nitrato de cobre, ele é 188 e a massa molecular do óxido de cobre é 80 gramas. Então, o que eu fiz ali? Multipliquei a massa por 2 do nitrato cúprico e multipliquei a massa por 2 do óxido de cobre, porque são 2 mols. Então, eu tenho 375 para Y, quanto que eu vou ter, então, de óxido de cobre? Tudo bem, pessoal, até aí? Então, o que nós fizemos? A massa do nitrato cúprico produz a massa do óxido de cobre, 375 gramas, que é o que a questão está pedindo, vai produzir quanto? Regrinha de 3, meio pelos extremos, então nós vamos ter uma massa de 159,6 gramas de óxido de cobre. E assim a gente calcula o grau de pureza de uma reação. Tudo bem? Bom, o próximo exemplo agora vai falar de um rendimento de uma reação. Diferentemente do grau de pureza, o grau de pureza é necessário que a gente descubra essa porcentagem no início da reação. O rendimento, eu preciso fazer isso no final de uma reação. Sabe o que é o rendimento? Quando você coloca uma vitamina C em um copo, para essa vitamina C fervescer e você ingerir, você vai perceber que normalmente no final do copo sobra um pozinho ali no fundo. Não foi toda a vitamina C que solubilizou, né? Que dissolveu. Então, isso é um grau de pureza. Então, por exemplo, se essa vitamina ela tem 2 gramas e lá no fundo sobrou 0,5 miligramas, você não tem um rendimento de 100%. Ou seja, a sua reação ela não aconteceu da maneira que era para acontecer. Ela não teve o rendimento esperado. Ela não dissolveu todo o comprimido. Então, o rendimento dessa reação não foi de 100%. E a maioria das reações, pessoal, não terão um rendimento de 100%, porque é muito difícil se ter um sistema perfeito. A gente tira isso também pelo queima dos combustíveis dos nossos carros. Muito provavelmente, durante algum problema, ou de vela, ou o próprio combustível adulterado, o nosso carro ele não vai queimar o combustível de maneira perfeita. Logo, o rendimento dessa reação também não é de 100%. Só que a gente precisa converter isso em números. E converter em números também é tranquilo. Se pureza eu resolvo a regra de 3 no início para primeiro responder a minha equação, no rendimento eu vou responder a minha equação e no final eu vou fazer essa regrinha de 3. Tudo bem? Então acompanha comigo aí na tela, olha só. O rendimento de uma reação, como eu já expliquei, não são totalmente eficazes. Então eu tenho ali 6 gramas de gás hidrogênio reagindo com 28 gramas de gás nitrogênio, produzindo 34 gramas de amônia, obedecendo a lei de Lavoisier, né? Conservação de massa. Então, teoricamente, 6 gramas de hidrogênio, quando reagem com 28 gramas de gás nitrogênio, precisam obrigatoriamente produzir 34 gramas de amônia. Se isso acontece, o rendimento ele é 100%, ele é perfeito. Porém, pode ser que pelo meio do percurso reacional eu não tenha a formação de 34 gramas. Vamos supor que formou apenas 29 gramas. E aí eu preciso fazer uma regrinha de 3 para saber quanto que é esse rendimento reacional. Tudo bem? Então aí, olha como que fica então. 29 dividido para 34 vezes 100, nós vamos ter um rendimento de 85,3%. Então, tranquilo, ó. Se eu quero produzir 34 gramas, mas produzo apenas 29, significa dizer então que o rendimento não foi 100%. Fazendo uma regra de 3 simples, né? 34 gramas está para 100%, 29 gramas está para X, nós vamos ter aí um rendimento de 85%. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Olha esse exemplo. A combustão completa de 16 mols de magnésio metálico foi realizada utilizando 50 mols de uma mistura gasosa contendo 20% de gás oxigênio, 78% de gás nitrogênio e 2% de argônio. Isso expresso em mols. Calcule a porcentagem em mols de gás oxigênio na mistura gasosa após a combustão. Então, fazendo a montagem da reação, nós temos magnésio reage com gás oxigênio e produz óxido de magnésio.
Quanto que a questão está dizendo que reagiu? 50 mols. Então, 50 mols de magnésio produzem 100% da reação. Quantos mols irão produzir 20%? Então, fazendo uma regrinha de 3, nós temos 10 mols de gás oxigênio. Para o gás oxigênio, nós vamos ter o seguinte: 2 mols produzem 1 mol, 2 mols de magnésio produz 1 mol de gás oxigênio, 16 mols, que é o que a questão está pedindo, vai produzir X. Mesma coisa, estequiometria é regra de 3, então meio pelos extremos, então nós teremos ali 8 mols de gás oxigênio. Percebam que era para produzir 10 mols, mas nós conseguimos produzir apenas 8 mols. Então aí eu já entendo que esse rendimento ele não é de 100%. Como que eu descubro então esse rendimento? Fazendo uma regrinha de 3. Olha só, 42 mols, eu vou ter 50 mols, mas produziu 8, então eu vou ter um total de 42 mols. 42 mols é o total, é o meu 100%. 2 mols, que é o que a questão quer, é X. Meio pelos extremos, regrinha de 3 novamente, nós vamos ter então um rendimento de apenas 4,8%. Tudo bem? Então, rendimento e pureza se parecem muito, porém a pureza eu preciso fazer essa regra de 3 antes de começar a reação e o rendimento eu preciso fazer essa regra de 3 usando a porcentagem, é importante frisar que tanto pureza quanto rendimento é percentual, só que a pureza eu faço no início e o rendimento nós fazemos no final, sempre obedecendo 100%, que é valor percentual. Nós temos aí uma questão, e nós vamos resolver essa questão para vocês entenderem melhor como que funciona essas relações estequiométricas. Vamos lá. Essa questão vocês podem encontrar no livro do pré-universitário, no volume 1, é a questão número 1, está lá na página 176. A questão diz assim, é uma questão Enem, Essa questão diz o seguinte: o cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério calcocita, o sulfito de cobre, o sulfeto de cobre. Durante esse processo ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre combine com O2, produzindo dióxido de enxofre conforme a equação química. Olha a nossa equação. Sulfeto de cobre mais gás oxigênio produz cobre metálico e dióxido de enxofre. As massas molares são respectivamente iguais a 63,5 e 32. Nesse caso, o que a questão quer da gente? Eu preciso primeiro calcular a massa do sulfeto de cobre. Então, calculei, a questão já me disse que é 159 gramas por mol. E aí, essa reação ela tem um rendimento de 80%. A questão já me disse isso, que ela tem um rendimento de 80%. Então, 159 gramas de sulfeto de cobre irão produzir 2 mols de cobre. O que a questão quer? Quantos gramas de sulfeto de cobre serão necessários para produzir 16 mols de cobre? Mais uma vez, a estequiometria sempre é uma regra de 3 simples. A questão é, eu preciso interpretar, eu preciso entender quais as relações estequiométricas e eu preciso compreender qual é o fator que eu estou analisando. Se é excesso limitante, se é pureza, se é rendimento ou se é uma regra de 3 simples. Nesse caso, meio pelos extremos, nós vamos ter aí 1.272 gramas. Porém, a questão não acaba, porque o nosso grau de pureza ali ele é de 80%. Se 1.272 gramas aconteceu nesse grau de pureza, qual é a quantidade, então, que nós vamos ter em 100%? Mais uma regra de 3, olha só. Então, nós temos ali 1.272 gramas. Isso é 80%, porque a questão nos disse que o rendimento reacional aconteceu em 80%. Então, a reação ela já aconteceu em 80%. Logo, se essa reação acontecesse de maneira perfeita, quanto que seria produzido de sulfeto de cobre? Então, vamos lá. Y está para 100%, fazendo uma regra de 3 simples também. Nós temos aí 1.590 gramas de sulfeto de cobre, isso num rendimento de 100%. Então, perceba, era para produzir 1.590, mas nós produzimos apenas 1.272. Logo, o rendimento dessa reação ela é de 80%. Então, o nosso gabarito ele é
Letra C. Então, pessoal, é dessa maneira que se aplica a estequiometria, que se faz o cálculo estequiométrico. Tudo bem? Bom, então nós ficamos por aqui. Para essas e outras aulas, acesse a nossa plataforma.